Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Igor Jasmin e estamos estudando a revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 12, que tem por título O Reinado de Josias. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes de iniciarmos a aula, a lição bíblica, gostaria de externalizar a minha gratidão, o meu agradecimento a Deus por me permitir, por me dar mais uma oportunidade em estar ministrando uma lição bíblica. Quero estender esse agradecimento a toda a organização do projeto CDcast, bem como quero também agradecer a todo o corpo docente de professores do projeto. A minha gratidão, o meu muito obrigado por tudo. Iniciando agora a lição de número 12, que tem por título O Reinado de Josias, o texto áureo encontra-se no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22, no verso de número 8, e diz assim a palavra de Deus. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A verdade prática dessa lição é que nós vamos entender e compreender que atualmente Deus continua levantando homens e mulheres que estão dispostos a combater, a resistir à cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica, ou o texto bíblico básico dessa lição, encontra-se no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22, nos versos 3 a 5, depois no verso de número 8, depois o capítulo de número 23, versos 2 a 5, verso 21, 22 e 25. O objetivo geral, o objetivo central dessa lição é enxergar, determinar e pontuar que houve um avivamento que foi gerado a partir do reinado de Josias. Josias produziu um avivamento ao combater a cultura da idolatria que estava acontecendo nos dias do seu reinado. Objetivos específicos. Nós vamos entender, vamos deixar claro, vamos evidenciar que houve um encontro de Josias com o livro da lei, com o livro de Deus, com o livro da palavra de Deus. Com isso nós vamos compreender que o avivamento genuíno começa a partir do encontro com a palavra de Deus. Vamos também destacar a dedicação de Josias em destruir os ídolos, em destruir todo monumento, toda estátua, qualquer tipo de imagem idólatra. Então nós vamos compreender que houve uma dedicação, houve uma obediência à palavra, houve uma obediência à lei de Deus. Por último, vamos identificar o retorno da celebração
da Páscoa. Bom, introduzindo a lição, nós vamos enxergar que Josias foi o último rei dos reis justos de Judá. Não houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Esse rei, ele foi fiel. Ele foi fiel e permaneceu como um homem de Deus, libertando o país de todas as divindades mentirosas, de todos os ídolos que foram colocados pelos seus antepassados, pelos reis que vieram anteriormente a ele. Quando ele soube que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, ele começou em seu reinado o maior e mais importante, mais impactante. Ele começou a renovar espiritualmente, ele começou a produzir uma renovação espiritual entre todas as tribos de Israel. Então, Josias, ele começou, quando ele descobriu o livro, quando ele encontrou o livro, ele começou a reparar o templo. Com o desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias, ele deu uma ordem ao seu escrivão, ele deu uma ordem a Safã e aos seus outros assessores, para que eles fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e que eles arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Imagina-se a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido encontrado dentro da casa do Senhor. Esse relato, a partir desse relato, percebe-se como era o nível de desinteresse ou de falta de comprometimento ou de falta ou de uma negligência das coisas de Deus por quem deveria zelar por elas. Não apenas pelo livro sagrado, mas também pelo cumprimento das leis divinas expressas no livro. Logo após, o rei rasgou as suas vestes. Ele rasgou as vestes em sinal de tristeza, em sinal de humilhação. Quando ele soube do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro de maneira tão fervorosa, de maneira tão ávida, e ele ficou tão pasmo, tão perplexo, diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, ou seja, ele leu no livro uma forma de Deus para o seu povo. E ele enxergou que o seu povo estava completamente distante dessa forma que Deus havia escrito, que Deus havia ordenado. Ele não demorou. Ele, de uma maneira imediata, rasgou as suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza, de profunda consternação, humilhação, se prostrando diante de Deus. Ele foi impactado pela mensagem do livro. Josias não ficou se justificando, não ficou encontrando desculpas para dar razão aos próprios pecados. Como fazem, por exemplo, aqueles que não querem se conformar ou não querem conformar as suas vidas à vontade soberana de Deus. Isso nós vamos ver em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O rei não culpou ninguém. O rei não terceirizou a culpa.
ele simplesmente se humilhou rasgando as suas vestes, demonstrando piedade no seu coração. Logo após, ele entendeu a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa, ela confirmou, ela ratificou que realmente Jerusalém seria destruída, mas que por amor a Josias, isto só aconteceria após a morte dele. Assim, desta forma, Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse apenas sendo adiada. Colocando agora um ponto central da lição, nós vamos entender que não importa o quão distantes estamos de Deus, sempre podemos, sempre devemos, e esse é o melhor caminho, nos aproximarmos de Deus, estarmos renovando nossos votos, renovando o pacto com o Senhor. Com isso, a renovação nos leva à leitura da palavra. E foi isso que Josias fez. Josias, ele promoveu a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Ele convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, quando o povo ouviu a mensagem da palavra de Deus, o povo preparou o seu coração para uma nova aliança com o Senhor. O povo se preparou para renovar a sua aliança, renovar o seu pacto, o seu concerto com Deus. O verdadeiro avivamento, então, começa quando escutamos a palavra de Deus. É o que vai dizer, é o que Paulo escreveu em Romanos. Ele vai dizer que, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando a Bíblia ela passa a ser ouvida, quando a Bíblia ela tem o seu lugar de destaque, e aqui permita-me colocar um pensamento próprio, eu costumo dizer que quando a leitura da palavra de Deus, quando a reverência à leitura da palavra de Deus, ou seja, quando não há uma reverência à leitura, à palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus, isso revela que há uma falta de referência de quem Deus é. Repetindo, quando há uma falta de reverência pela leitura da palavra de Deus, há uma falta de referência de quem Deus é em nossas vidas, de quem Deus é para nós. Com isso, quando a Bíblia começou a ser ouvida, quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada. Olha o que vai dizer Salmo: a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. E a nossa vida ela começa a ser avivada. E o Espírito Santo, ele vem e faz morada em nossa vida. A partir daí, o avivamento é por meio da palavra. E esse avivamento, ele é duradouro, não é passageiro, não é momentâneo, não é algo que dura alguns meses, algumas semanas ou quiçá alguns anos,
mas é um avivamento que será prolongado às gerações. É o que fala o profeta ao escrever: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra em meio aos anos. Bom, uma outra direcionamento que Josias teve foi a destruição dos ídolos. Quando iniciou-se a reforma, ou quando iniciou esse avivamento, no início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias, ele reparou o templo. De que forma? Ele tirou todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Baal era um deus pagão. Então ele retirou todas as imagens, todos os utensílios, tudo aquilo que era utilizado para prestar culto a Baal. Além disso, ele exterminou, ele expurgou, ele limpou, ele retirou as imundícias idólatras de todas as cidades de Judá. E só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia sido terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Ou seja, a leitura da palavra gerou em Josias um fervor por amor, por zelo, por estar buscando a palavra, por estar buscando ter mais conhecimento, ter mais relacionamento, ter mais zelo para retirar aquilo que estava sendo negligenciado. Sabe? Ele estava preocupado, estava zeloso. Em Êxodo vai dizer que o nosso Deus, ele é Deus zeloso. Então Josias estava preocupado com aquilo que estava sendo negligenciado, que era o culto a Deus, prestar um culto genuíno. Olha o que vai dizer a palavra. A palavra diz que o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Josias, ele começou a sentir a chama do Espírito Santo arder no coração. Ele começou a sentir o fervor de Deus, clamando, buscando por um relacionamento mais íntimo, mais genuíno, mais verdadeiro, mais duradouro, para que isso se propagasse, para que isso começasse a incendiar também a sua geração. Ele não permitiu, ele não se conformou em viver uma cultura idólatra, uma cultura pagã. Antes, ele combateu a idolatria, ele resistiu a toda forma idólatra de prestar culto. Ele só queria compreender e buscar o culto ao Deus verdadeiro, que é o Deus da lei, o Deus da palavra, o Deus de Israel, o Deus criador, o onipotente, o onipresente, o onisciente, aquele que era, que é e que há de vir para todo sempre, o alfa, o ômega, o início e o fim, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que mantém a vida, sim, o Deus que com as próprias mãos modelou do pó da terra o ser humano e com um sopro ele nos tornaste alma vivente. Esse é o Deus, o único e verdadeiro Deus, o único digno de receber a honra, a glória e o louvor, o Deus poderoso, o Deus forte, o Deus zeloso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Jeová Rafá, aquele que tudo cura, o Jeová Jirê, aquele que tudo provê, sim, o Jeová Nissi, aquele que é a nossa nação. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, compreenda isso, compreenda essa lição bíblica, compreenda aquilo que Josias viveu, busque a palavra.
O Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Medite na palavra, leia a palavra. Olha o que vai dizer o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, no verso 39, que diz assim: examinai as Escrituras, examinem as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Examine, debruce sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Permita-se passar tempo lendo, ruminando, estudando, meditando, procurando na palavra de Deus um direcionamento para a sua vida, procurando na palavra de Deus um direcionamento para falar, para levar uma palavra para uma pessoa que está passando por um momento de necessidade, por uma situação complicada. Busque na palavra, busque em momentos de meditação da Bíblia, meditação na palavra do Senhor. E eu creio que no nome de Jesus, Deus irá revelar no seu coração uma palavra profética para a nossa geração. Agora vamos falar da celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Após essa reforma, somente depois de 18 anos de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar, foi que Josias conseguiu celebrar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. O que Josias fez, na verdade, foi restabelecer a cultura do reino, restabelecer uma cultura a qual Deus já havia determinado para o povo de Israel. Então Deus já havia determinado, já havia ordenado, já havia escrito a forma como ele queria ser adorado. Só que o povo, com o passar dos anos, estava se perdendo, estava adorando outros ídolos. Josias, além dele ter tirado os cultos pagãos, os cultos idólatras, ele começou a adorar a Deus da maneira a qual o povo foi ordenado. O que eu estou querendo dizer com isso? A vida com Deus não se trata apenas de deixar de fazer certas coisas, mas começar a fazer as coisas certas. Não é apenas deixar de pecar, mas é começar a praticar as boas obras. Não é apenas deixar de viver como o mundo vive, mas é começar a viver como se fosse o céu na terra. É começarmos a viver de uma maneira como se o reino de Deus estivesse estabelecido, porque quando nós vivemos de acordo com a cultura do reino de Deus, vivendo nesta terra, nós estamos estabelecendo o reino dos céus nessa terra. Então, a maior Páscoa da monarquia, ela foi realizada. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Ela relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. O que queremos dizer com isso? A Páscoa, ela simbolizava a salvação de Deus, que ele, numa das pragas do Egito, ele determinou que fosse morto um animal e que o sangue desse animal fosse passado, aspergido
nos umbrais da porta, das portas das casas. E que quando a morte ela passasse e ela visse o sangue, ela não entraria nessa casa. E o primogênito desse lar, ou o primogênito da casa, ele seria poupado. O que isso representa? Isso representa que aqueles que possuem a marca do sangue de Cristo nos umbrais das portas espirituais, ou seja, nos umbrais das portas da sua vida espiritual, não há inimigo, não há demônio, não há diabo, não há espíritos enganadores, demoníacos, que vão adentrar e fazer morada em sua vida. Porque quando eles enxergarem a marca do sangue de Cristo em nossas vidas, eles não podem, eles não têm poder para transpor o sangue de Cristo. Porque existe uma autoridade e há poder no sangue de Cristo, e eles estão debaixo dessa autoridade. Quem tem a marca do sangue de Cristo está guardado, está protegido, está como se tivesse protegido dentro de uma casa blindada, espiritualmente falando, e o inimigo não pode tocar. Então a Páscoa, ela deveria ser sempre celebrada, sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e das promessas de Deus. Olha o que acontece. Quando o pecado ele entrou na vida do povo, entrou na vida da nação de Israel, eles começaram a se esquecer da marca, começaram a se esquecer da promessa, da salvação que estava na marca do sangue do Cordeiro. Era uma representação. Isso representa em nossas vidas que quando nós pecamos, o pecado vai aos poucos tirando a nossa lembrança da marca do sangue de Cristo em nossas vidas e vai nos fazendo esquecer das promessas que Deus liberou sobre a nossa vida, da palavra que Deus liberou aos nossos corações. Com isso, se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não nos voltarmos para uma leitura sadia da palavra de Deus, nós estaremos fadados a pecar e a viver uma vida destituída da glória. Logo após quando Josias achou o livro da lei do Senhor, ele derrubou os altares a deuses pagãos e retirou os sacerdotes que realizavam tais abominações. Josias deu ordem, determinou para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Por quê? Porque a Páscoa, ela nos faz lembrar da marca, das promessas, nos faz lembrar da salvação por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que estava preparado, imolado desde antes da fundação do mundo. Agora, concluindo, nós vamos entender que Josias fez uma limpeza geral em Israel. Eliminou todas as formas de idolatria instituídas pelos reis anteriores, inclusive o rei Salomão. Este grande rei e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá. Ou seja, este grande monarca e figura do Messias, daquele que haveria de vir, foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Estamos finalizando essa lição bíblica e eu gostaria de agradecer você que esteve até aqui nos ouvindo
Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer você que está sempre nos acompanhando, está sempre nos seguindo. Quero te convidar a seguir no Instagram o perfil do Crente Docente. Segue lá, @Crente Docente no Instagram. No Facebook, pelo endereço facebook.com/Crente Docente. Ative as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus faça com que a sua vida seja um manancial de rios de águas vivas e que você prospere na presença do Senhor de maneira rica e abundante. Um grande abraço, fica com Deus.